Aleluia. Eita, glória a Deus. Você pode exaltar um pouco mais esse Deus, querido? Eita, Pai, te exaltamos mesmo. O Deus que é fiel, o Deus que é fiel, o Deus que é fiel. Exaltamos o Deus que é fiel. Eita, Pai, obrigado. Te exaltamos, Senhor. Exaltamos a Tua palavra. Exaltamos a Jesus. Ei, Jesus, você é exaltado nesse lugar. Você é exaltado nas nossas vidas. Você é digno de ser exaltado, engrandecido mesmo. Ele é digno, querido, da sua exaltação, viu? Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Eita, exaltamos o Deus que se fez carne, que se humilhou, que se esvaziou. Aquele que se entregou por mim e por ti, querido. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa enfermidade. Eita, o castigo que nos traz a paz hoje, querido, estava sobre ele. Fomos sarados, curados. Eita, ele se fez presente, ele se faz presente na minha e na sua vida, querido. Ele resolveu habitar dentro de mim, dentro de você. Oh, aleluia. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, na nossa vida. Você tem liberdade no nosso meio. Ei, Jesus, abrimos mesmo, inclinamos o nosso coração, a nossa mente a Ti agora. Inclinamos a nossa vida para aquilo que é perfeito, para aquele que é perfeito. Eita, Pai, essa semente, Pai, vai ser implantada no nosso coração e a gente vai sair daqui muito melhor e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Obrigado pela palavra da salvação, Pai. Obrigado mesmo por esse ambiente que já está preparado aqui. Obrigado por essa unção maravilhosa, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Você está preparado aí? Obrigado, louvor. Vocês são uma bênção. Vocês podem ir assentando aí devagarzinho. É hoje. Querido, que a gente vai falar aqui hoje. Eu falo a gente porque eu não estou sozinho aqui, amém? Vocês também não estão sozinhos aí. A promessa é que vocês jamais ficarão sós, amém? Não vos deixarei sós. Jamais vos abandonarei, não é isso? Glória a Deus, querido. A gente vai estar falando sobre a presença de Deus, querido. Amém? A presença de Deus. Eu estava orando aqui no culto de terça-feira, semana passada, não nessa semana, e em um determinado momento da minha oração, que eu comecei a dizer: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E veio uma resposta: presente. Presente. E, rapaz, desde esse dia, tem 9 dias que eu estou sendo mexido. Rapaz, essa palavra está vindo sobre mim mesmo. E o meu desejo queria que você receba mesmo com mansidão, amém? Essa palavra. Uma boa terra. Everton está com a camisa ali escrito boa terra. É o nosso coração, querido, boa terra. Aquele que acolhe a palavra com mansidão, com alegria. Amém? E quando a gente faz isso, querido, dá resultado, porque a palavra funciona. Essa palavra funciona, irmão. Amém? Vamos... Querido, falar da presença de Deus é algo muito bom. E assim, Deus sempre quis, querido, sempre quis estar presente nas nossas vidas, amém? É desde o começo, irmão. A gente vai começar do começo, não é? Porque Deus criou o homem, querido, e com um intuito, né? Com um propósito de ter comunhão com o homem, né? Deus não estava lá, querido, assim, sem ter o que fazer diante do trono, né? Imagino Deus, o Espírito Santo e Jesus. Aí Deus fala assim: rapaz, está um tédio aqui nesse lugar, né? Aí Jesus fala: é mesmo, né? Está meio parado. Não teve essa conversa não, irmão. E Deus fala assim: eu tive uma ideia aqui, vou compartilhar com vocês. Eu vou criar terra, vamos encher de bicho, de árvore, de água. Vai ter céu, vai funcionar assim. E a gente vai botar o homem e a mulher, e esse povo vai dar um trabalho para a gente. A gente vai ter o que fazer pelo resto da eternidade. Rapaz, não teve nada disso não, irmão. Nada disso. É porque, sabe, Deus queria compartilhar da própria vida dele com filhos e filhas.
né? Ele não queria guardar aquilo tudo para ele, querido. O seu caráter, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, né? Ele queria compartilhar isso com a gente, amém? Está compartilhando com o homem, está mesmo transferindo algo para nós, amém? Vamos abrir lá, por favor, lá em Gênesis 1, 27. A gente vai ler do 27 ao 29. Oh, aleluias, Deus bom. Diz assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Amém? Então, aqui Deus está tratando da criação, né, do homem, e fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, querido. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque Deus queria ter essa comunhão. Ninguém mais que compartilha da comunhão com Deus, como nós, homens e mulheres, porque Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, amém? E desde então Deus, Ele começa a dar instruções para o homem e para a mulher, né? De como eles iam viver, do que eles iam desfrutar. E se você for ver Gênesis, Deus, Ele está o tempo inteiro em comunhão com o homem, né? Diz que, a gente vai ver uma parte aqui que fala que na viração do dia, né? Todo final de tarde Deus estava lá em comunhão com o homem, né? Perguntando: e aí, como é que foi seu dia? Amanhã faz isso, amanhã faz aquilo, não sei. Né? Trazendo instruções, trazendo, sabe? Tendo intimidade com o homem, né? Sede fecundos, multiplicai, sujeitai, dominai. Olha que coisa interessante, querido. Né? Eis que trazendo instruções mesmo, para como aquele lugar ia funcionar e como o homem ia funcionar naquele lugar. Amém? Então, Deus, desde o começo, querido, a sua presença era presente mesmo. Amém? Vamos lá um pouquinho para frente aí, no capítulo 2 de Gênesis mesmo. 15 e 17. 15 a 17, né? Desculpa. 2, 15 a 17. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então Deus preparou um lugar para o homem, querido, um jardim. Tinha tudo, tinha todo tipo de provisão. Ele só deu uma instrução: tem uma árvore no meio do jardim que você não deve comer. Amém? E ele deu o jardim para que o homem cuidasse, cultivasse. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente vai trazer dano para você. Amém? Certamente morrerás. E Deus não falou talvez, Ele não falou que podia, não, Ele falou certamente morrerás. Deus trazendo instruções, Deus presente. Amém? Um Deus presente na vida de Adão e de Eva. Vamos lá no capítulo 3 mesmo aí, a gente vai ler do 8 ao 13. Aleluias. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?
Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Querido, é um colocando a culpa no outro, né? Essa mulher que tu me deste lascou com a minha vida, foi ela. E aí, mulher, como é que tu fizeste? Que loucura foi essa? Foi a serpente. Sabe, querido, mas Deus tinha comunhão com aquele povo ali, todo dia. Tinha dado uma orientação. E eles descumpriram, né? Aquilo que Deus tinha trazido como segurança para eles mesmos, né? Não comem, vai morrer. Interessante que quando ouviram a voz do Senhor, a presença do Senhor é bem como uma voz aqui. É sempre Deus disse, Deus perguntou, Deus falou, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Né, querida? A primeira coisa que quando o pecado chega é a gente se esconder mesmo. Deus está lá, querido. Onde é que Deus está? No mesmo lugar, irmão. Não é assim? Deus não muda. Deus não fica com raiva, não faz biquinho da gente, mas é a gente mesmo. A gente se condena. A nossa consciência, não é assim? E o pecado nos afasta. Nos afasta de Deus. Não é isso? E eles se esconderam. Onde estás? E ele respondeu: onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem não sabia que andava nu. O homem não sabia o que era medo. Não sabia nada dessas coisas. E de repente, se escondendo. De repente, tive medo. De repente, nu. De repente, com vergonha. De repente, condenado. De repente, sem a presença, irmão. Que a presença nunca mais foi a mesma. Até então. Não é assim? Então, queridos, é muito sério a presença de Deus. É muito sério, querido. É muito sério. A gente tem que valorizar mesmo. Né? Adão e Eva vacilaram no que diz respeito à presença. Né? E a gente nós colhemos fruto até hoje, irmão. Dessa desconexão, dessa desobediência mesmo, que foi uma desobediência, é simples assim. Não era para comer e comeram. Não era para fazer e fizeram. Colheram morte, certamente morrerás. Amém? E é bem verdade, querido, que ao longo do tempo Deus foi restaurando essa comunhão, não foi? Graças a Deus, né? Deus, ele não mudou, ele não desistiu do homem, ele não ficou bravo com o homem, ele não amaldiçoou o homem, querido. Aliás, ele amaldiçoou foi a serpente mesmo, mas o homem não. E ele foi, se a gente for olhar, né? Deus foi vindo fazendo alianças, né? Com Abraão, com Moisés, com Noé primeiro, né? Noé, Moisés, Abraão, Moisés. Vocês entenderam, né? Noé, Moisés, Noé, Abraão, Moisés. São muitos profetas, amém? E de certa forma, que ao longo desse tempo ele foi restabelecendo até a gente chegar em Jesus. Né? E graças a Deus que a gente vive no melhor tempo. A gente vive no melhor tempo, querido. Mas Deus, ele sempre quis mesmo e desejou, mesmo depois da queda, de continuar tendo essa comunhão com a gente. Não desistiu, não mudou, né? E ele botou o plano dele em prática, amém? Então, vamos lá a gente vai ver um pouco sobre essa relação de Deus com Moisés. Em Êxodo, vamos lá em Êxodo no capítulo 3, por favor. Êxodo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 6. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo,
e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Amém? Interessante, querido, essa experiência de Moisés, porque ele estava apacentando o rebanho e ele não tinha expectativa de estar encontrando com Deus. Amém? Pelo menos nesse momento aqui. E, de repente, ele viu algo diferente. Uma sarça, uma planta que estava em chamas, mas ela não se consumia, ela não sofria dano. E aquilo chamou a atenção de Deus, né? O sobrenatural de Deus se manifestando, irmão. Não era algo natural aquilo. Amém? E é interessante, porque o sobrenatural de Deus, ele chama a atenção da gente, não é assim? E Moisés foi lá ver, né? Aqui fala que ele foi e foi ver que maravilha é essa, que a sarça não queima. E quando ele se achegou perto daquilo lá, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe, querido, que quando Moisés chegou perto, Deus falou: rapaz, tire a sandália dos pés. Isso faz a gente entender que Moisés não chegou de forma adequada, querido, diante de Deus. Ele não estava esperando aquilo. Tire as sandálias dos pés. Se ajeita. Não é de qualquer jeito na minha presença, irmão. Amém? A presença de Deus, querido, a gente não vai se achegar de qualquer jeito nela, não. Deus é onipresente, não é isso? Ele está em todos os lugares, mas ele não vai se manifestar, irmão, em todo lugar. Ele não vai se manifestar de qualquer forma, não. Né? Todo lugar Deus está. Querido. Pensa num lugar ruim aí. Não pensa muito, não. Você já fez uma imagem, não já fez no inferninho aí, qualquer? Pronto, não pensa muito, não. Deus está lá, irmão. Deus está lá. Mas ele não se manifesta. A presença dele não se manifesta. Então, Moisés, ele se rendeu mesmo, ele tirou as sandálias, né? Ele se rendeu, ele fala que ele curvou a cabeça para não ver a face de Deus, sabe? Uma rendição, né? Uma consagração mesmo, um reconhecimento. Eita, é Deus. Eu vou ter que me ajeitar aqui. É o Deus fiel, é o Deus santo. Não posso estar aqui de qualquer jeito. Amém, irmão? Vamos lá em Êxodo, avança aí, 34. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Eita, avancei demais. Êxodo 34, 1 ao 3. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda as ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Amém? Olha a instrução que Deus trouxe para Moisés agora. Deus estava marcando um encontro com Moisés, uma agenda para ele. O versículo 2 fala: prepara-te para amanhã. Pela manhã, ao monte Sinai, ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Pensou, irmão? Deus se apresentando para você e marcando um encontro. Amanhã, te prepara. Sabe, da outra vez ele apareceu meio que de surpresa, mas dessa vez ele já estava avisando para Moisés: olha, se prepara, rapaz, amanhã tu vai ter um encontro comigo. É só você, não é para ter ninguém, nem gado, nem ovelha, é só você que é para chegar lá. Então, assim, sabe que prepara o teu coração aí, Moisés.
Sabe? Cria expectativa nesse encontro amanhã, leva as pedras, nós vamos escrever tudo aí de novo. Mas sabe, prepara teu coração. Cria expectativa. Né? Se santifica aí. Vai dar tempo, Moisés. De hoje para amanhã de manhã dá tempo. Amém, querido? É a forma que Deus manifesta a presença dele. Não mudou, não. É desse jeitinho, funciona até hoje. Você tem se preparado aí, querido, para se encontrar com ele? Você tem se preparado aí para se manter conectado, desfrutar da presença dele? A gente carrega a presença, irmão. Todo mundo carrega a presença dele. Nasceu de novo, carrega. Mas desfrutando da manifestação, da presença, aí já é outra conversa. A Ana Cláudia costuma dizer que tem muita gente que está igual táxi e Uber, né? Só levando para lá e para cá, passeando. Mas, rapaz, esse não é o propósito, não. Amém? Glória a Deus, querido. Vamos lá em Gênesis, aliás, desculpa, Êxodo. Êxodo 34. É isso aí mesmo, só avança um pouquinho, 28. 28 a 35. Vai dar o desfecho dessa história aí, né? É que é muita coisa, né? Se a gente fosse ler tudo aqui, a gente ia ficar até... Mas amém. Querido, que coisa interessante. Olha aí, a gente vai ler do 28 até o 35. Diz assim, ó. E ali esteve com o Senhor, está falando de Moisés, amém? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, naquele encontro, que estava agendado lá, amém? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e as 10 palavras, amém? 40 dias e 40 noites. Não comeu, não deu tempo de comer, não deu tempo de beber. Uma intensidade de uma presença dessa, irmão. 40 dias e 40 noites. Amém? Não bebeu, não comeu. Na presença. 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, e tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado por Deus. Amém? Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. Ele aqui está em letra maiúscula, amém? Queridos, olha o resultado, né, de encontrar com Deus por 40 dias e 40 noites. A presença. Sabe? Se a gente, querido, anda na presença, vive na presença, se a gente tem contato com a presença de Deus, irmãos, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Não tem como a gente permanecer da mesma forma. Ele desceu com o rosto que brilhava, ele nem sabia. E o povo teve medo, temeram. Rapaz, olha Moisés, está diferente. Está diferente. E eles sabiam, querido, que era a presença. Porque temeram. Temeram a presença. Moisés, quando foi falar com eles, tinha que botar um véu. E aí, quando voltava para falar com Deus, tirava o véu. A glória de Deus, a vida de Deus, um encontro com Deus, a presença de Deus, querido. Continua do mesmo jeito. Sabe? Deus, ele deseja mesmo resplandecer a glória dele, resplandecer a presença dele na vida da gente, irmão. Para que a gente possa sair dando testemunho aí. Já pensou a gente brilhando igual Moisés? Eu vou confessar aqui que é do meu pecado. A gente teve uma reunião aqui, toda vez eu faço isso. Depois ela briga comigo, mas... Teve a última reunião, a última consagração do... não foi do diaconato, não. Foi, vixe, é mais grave ainda, meu Deus.
Foi com o pastor Samuel e Toninha, foi com a oração do ministerial mesmo aqui, né, da liderança. Aí teve um momento que Deus, falando aí, eu lembrei, porque falou do brilho aqui, né? Sabe que o pastor Samuel teve uma hora que ele nos levou a estar orando por Sobradinho mesmo, a gente estendendo as mãos e orando por Sobradinho e tal. E naquele momento eu estava orando por Sobradinho, eu tive uma visão. E a gente andava por Sobradinho, eu estou falando na igreja de Sobradinho, vocês, a gente aqui, irmão. Verbo da vida de Sobradinho. A gente andava em Sobradinho e era como um farol que saía daqui, ó, gente. E era de dia, irmão. Tu já acendeu o farol de carro de dia? Se você tiver, você não vê nada. Aquela luz não alcança, né? Você não vê o facho de luz como à noite, assim, mas sabe que de dia eu via um facho de luz saindo da gente, irmão. E a gente alcançando Sobradinho, dando testemunho, sabe? A glória de Deus mesmo, irmão. O pastor até perguntou se alguém teve uma visão e um tipo foi coragem mesmo. Né? Coragem chegou hoje. Acho que foi até meio assim, né? Eu lembrei. Mas enfim, sabe, querido, a gente levando mesmo, querido, sabe essa palavra, irmão, essa presença, né? É algo maravilhoso, que depende de mim, de você, carregar essa presença. Não só desfrutar dela, mas, sabe, ver os resultados dela mesmo. Amém? Então, sabe que a gente viu aqui Moisés como alguém que se portou de maneira correta diante da presença, amém? Ele honrou a presença, toda vez que Deus chamou, ele se colocou, né, de uma forma a desfrutar mesmo, de ser digno, de desfrutar da presença de Deus, amém? E a gente conclui que o ambiente ele tem uma importância mesmo, um ambiente para a manifestação da presença, amém? Não só um ambiente físico, como aqui na igreja. A gente veio para a igreja e está tudo preparado, irmão, né? Está tudo limpinho, tudo, as cadeirinhas no lugar certo. Você chega aqui, o diaconato já chegou antes, já limpou tudo lá fora, está todo mundo te recebendo, está tudo pronto, irmão, está todo mundo nos seus lugares. E está tudo funcionando. A gente já orou, tem sempre gente orando, né? A gente já consagrou e a gente vem mesmo um ambiente do nosso coração, que é o que mais importa, não é assim? Preparando o nosso ambiente para receber a palavra, receber mesmo a presença, desfrutar da presença de Deus, amém? Então, assim, o ambiente importa, querido. Quando Deus se manifesta, por exemplo, aqui na igreja, tem uma unção específica mesmo para esse lugar, como a gente se reúne aqui. Ele vai se manifestar com um propósito de abençoar, de edificar a igreja mesmo, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo, ele é o cabeça, não é assim? E é certo que ele nos encontra individualmente também, porque Deus é Deus, irmão, ele faz tudo isso. Amém? Mas quando a gente vai para a nossa casa, a gente carrega essa presença e lá vai ter um ambiente também que a gente cria. Cada um aqui é responsável por criar um ambiente em casa favorável à presença. E a presença vai se manifestar lá, irmão. O propósito pode ser outro, é outro, porque o ambiente é outro, é a sua casa, é a sua família, é um propósito específico ali, né? E quando você está no seu secreto, só você, sozinho, você e Deus, o ambiente é outro, irmão. E vem uma unção, vem uma presença destinada para aquele encontro ali. Para você, é específico com você. Amém? Isso é maravilhoso, porque a gente tem que se atentar mesmo para essas coisas. Os ambientes. Não só o ambiente físico, mas o ambiente do nosso coração. A gente fazer um discernimento mesmo desses ambientes. Né? Para a gente estar aproveitando mesmo ao máximo a presença. A presença de Deus, irmão. Amém? E nesse ambiente, querido, do nosso coração, eu escrevi algumas coisas aqui que chegou para mim. O mover da presença em cada ambiente é específico, mas os elementos que promovem a presença de Deus são comuns: honra, reverência, consagração, devoção, santidade. São elementos, querido, que vão formar esse ambiente aí. Ambiente. Esse ambiente ele não acontece do nada, não, irmão. A gente vai promover. Deus está presente. A presença dele está disponível, irmão. Mas sabe, tem uns elementos que a gente precisa observar.
Santidade, que é algo fundamental. Santidade é algo fundamental nas nossas vidas. Ele não vai se manifestar aqui de onde não há santidade. Amém? Sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Projeta aí, por favor, 1 Pedro 1,16, é bem o que diz. Quem está ali hoje? Henrique. Amém, irmão? Vai lá, irmão. Isso. Aí. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, querido? Hebreus 12,14, aí, Henrique, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Rapaz, tem gente querendo a presença, tem gente querendo desfrutar do resultado da presença, mas sabe, irmão, tem uma forma de se chegar nesse lugar aí. Eu gosto desse versículo que ele fala, e a santificação sem a qual, a santificação que ele fala de um processo, amém? Santificação é um processo, irmão. É um processo que deve ser contínuo nas nossas vidas. Não vamos aqui, querido, né, tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim. A gente precisa se santificar mesmo. A gente está crescendo, a gente está se tornando maduro cada vez mais pela prática da palavra, mas é certo que de vez em quando a gente erra, irmão. Mas quanto mais rápido a gente se arrepender, mais rápido, querido, a gente volta para esse lugar aqui, no centro da vontade de Deus, da santificação, da presença. Não é assim? Mais rápido a gente volta para a presença, irmão. Mais rápido a gente volta para a presença. Então, santificação, sabe, é um elemento fundamental na nossa vida. Amém? Então, assim, é um processo que a gente precisa se esforçar mesmo. Amanhã, que a gente precisa estar mais santo do que hoje. Ser santo quer dizer ser separado para Deus. É estar inteiramente com Ele. Amanhã precisa estar melhor do que hoje, irmão. Amém? Se a gente quer desfrutar de uma presença maior, de um algo maior, a gente precisa fazer por onde? Amém? Vamos abrir lá em 1 Samuel 2. Agora a gente vai ver, querido, um povo que não considerou a presença, não consideraram a unção. E vamos ver aí o que aconteceu, né? 1 Samuel 2, a gente vai ler do versículo 12 ao 17. 1 Samuel 2, isso mesmo. Diz assim, ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia, não, porém hás de dar agora, senão tomar-lhe-ei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Quem daqui está falando dos filhos de Eli? Aqui agora nem falo o nome deles, mas falo que eles eram filhos de Belial. Sacerdotes, querido. Pessoas que foram chamadas para guardar a presença, para trazer a presença, para cuidar do povo, para dar bom testemunho. E estavam ali. Era a lista deles comerem a carne, mas depois que fosse ofertada a Deus, depois que a gordura fosse queimada. Não era isso? Exatamente. Não obedecendo a Deus, não guardaram mesmo
a honra, a santidade, não se portavam da forma correta diante de Deus. Amém, querido? Vamos avançando aí, no capítulo... Aí, no versículo 22, no mesmo capítulo 2, a partir do versículo 22 ao 24. Fala assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar o vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Amém? Tristeza, querido. Homens chamados por Deus, sacerdotes. Filho de sacerdote, uma linhagem de homens de Deus, vamos dizer assim, né? Fazendo o que era mal, se prostituindo, fazendo aquilo que era... E pior, querido, de tudo. Fazendo transgredir o povo do Senhor. Dando um mau testemunho, irmão. Dando um mau testemunho. Alguém que devia se portar de uma maneira, se portando de outra. É sério, irmão. É muito sério. A gente vai ver o que aconteceu no desfecho desse povo aqui. Se deram mal, irmão. Se deram mal. A presença de Deus que dá algo muito sério nas nossas vidas. É muito sério. Oh, aleluia. Vamos aí para o capítulo 3 de 1 Samuel. A gente vai ler do 10 ao 13. 1 Samuel 3, 10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém, irmãos? Sabe que Deus já tinha falado com Eli, querido? E Eli não foi negligente em corrigir os filhos deles. Foi negligente, irmão. E deu esse resultado aqui. Juízo de Deus, irmão. Negligente. Tem aquela passagem que fala, né? Que o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Rapaz, a gente tem que cuidar primeiro da nossa vida, irmão. Depois da nossa casa. Depois aqui, nesse lugar onde Deus nos enviar. É sério, irmão. É sério, irmão. Esse povo recebeu o juízo aqui. E não é porque Deus é mau, não, irmão. É porque eles se colocaram numa posição de pecador. Longe da proteção. Longe da bênção, longe da presença. E da nossa vida com Deus, ou a vida espiritual, essa vida que a gente vive, é sim ou não, não. Não tem meio termo, irmão. Ou você está na bênção, ou você está na maldição. É bem assim, querido. Não tem como a gente ficar floreando aqui, não, irmão. No mundo aí o povo fala, né? Fica no muro, está na indeciso. Deus não trabalha com indecisão, é sim ou não, irmão. Tem até uma anedota aí, para não dizer uma piada, que de um lado está o povo de Deus, do outro lado está o inferno, e um monte de gente em cima do muro, e aí alguém pergunta para o diabo: você não se incomoda com esse povo que está em cima do muro? Eles não sabem, mas já são meus. Eles não sabem, mas já são meus. É sim ou não, irmão. É bem simples. Amém? Vamos lá no capítulo 4 aí mesmo. 1 Samuel 4, 10, 11. A gente vai ver o que aconteceu aí. 1 Samuel 4, no versículo 10, diz assim: então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado.
E cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Era o nome desse povo aí, né? Chegou, querido, o que eles estavam procurando, né? Longe da presença, longe da instrução, longe do proceder. E essa arca aqui, querido, foi levada pelos filisteus, amém? Aqui, fala mais na frente isso. Os filisteus levaram a arca, a presença de Deus, não é isso? Colocaram lá no templo de Dagon, o Deus deles. No outro dia, a estátua estava no chão, emborcada, de rosto no chão. Colocaram ela no lugar, no outro dia estava cortado os membros no chão. Sabe, querido? Queriam o benefício. Eles sabiam que ele tinha poder. Eles ouviam, eles sabiam que Israel era capaz. Mas, sabe, não consideravam a presença. Queriam o benefício, queriam o poder, queriam a presença, o resultado da presença, mas não queriam o Deus da presença. E aí daqui a pouco começa tumores a aparecer, começa a infestação de ratos, e eles falam, rapaz, devolve esse negócio aí. Devolver a arca, irmão. Sabe por quê? A presença de Deus é algo sério, irmão. Não se pode estar de qualquer jeito. Não se pode estar de qualquer jeito. E não é condenação que Deus está trazendo para a gente, não, irmão. Eu recebo uma palavra dessa com muita alegria, com muito temor, irmão. Mas eu recebo com muita alegria uma palavra dessa, irmão. Deus cuidando de mim, cuidando de você, irmão. Deus está cuidando da gente, irmão. Amém? Deus está cuidando da gente, irmão. Sabe que essa comunhão, essa presença foi sendo restaurada e a gente chegou a Jesus, amém? Jesus é the best, né, irmão? É o suprassumo aí da graça de Deus nos alcançando. O melhor que Deus tinha, irmão. Ele nos entregou. Vamos lá em Evangelho de João 1,14. Evangelho de João 1,14. Glória a Deus, querido, sabe? O que Deus tinha de melhor, querido, para restaurar a presença dele. Deus ansiava tanto, querido, para se encontrar com a gente de uma forma mais eficiente, de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara, de uma maneira permanente, não é isso? João 1,14 fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, querido, e habitou entre nós. Sabe? O tempo de uma aliança inferior acabando, e uma aliança superior, extremamente favorável, irmão. Se apresentando para mim e para você. Amém? 1 João, vamos lá em 1 João, no capítulo 1. Esse ano que eu estou com essa passagem aqui, bem forte. Vira e mexe, eu estou meditando nela. Eu já até compartilhei com vocês aqui, mas é bom, amém? Deus mandou, fião, a gente obedece, não é não? 1 João, no capítulo 1, a gente vai ler do 1 até o 4. Diz assim, aqui, querido, é João dando testemunho mesmo, né, de Jesus, da presença, da comunhão, né, e ele está falando, rapaz, aqui é alguém que andou com ele, né, não era alguém assim que ouviu falar, amém? E aqui na minha Bíblia tem um título, fala assim, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O verbo da vida e a comunhão com Deus, amém? A presença, querido, e a comunhão com Ele. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmão, esse versículo aqui eu fico me regozijando com o que esses homens experimentaram, né? A gente faz isso hoje pela fé, né?
Mas sabe que os caras andaram com ele, ouviram, viram com os próprios olhos, apalparam. Você já pensou? A gente apalpa ele hoje pela fé, amém? A gente toca em Jesus. Mas esses homens, queridos, eles abraçaram Jesus, beijaram Jesus, apertaram Jesus, puxaram Jesus. Já pensou? Jesus naquela multidão, um puxa para outro, puxa para cá. E eu acho interessante o que ele fala aqui, o que contemplamos. Contemplamos, querido, sabe? Eu peguei até aqui o significado dessa palavra aqui. Observar algo ou alguém com atenção, admiração, refletir profundamente sobre um assunto, incluir e considerar algo em um plano, em um acordo. Mas sabe? Considerar, querido. Refletir, admirar alguém ou algo, observar com atenção. Contemplar Jesus. Esse povo contemplou Jesus. Sabe, irmãos, contemplar é algo muito... Eu gosto de contemplar, querido. Assim, eu dou uma viajada às vezes, sabe? De vez em quando eu estou viajando com o carro, eu falo, olha ali os montes. O povo viaja, fica todo mundo dentro do carro. Não, velho, eu dirigindo, fico olhando as coisas. Olha o céu, olha o sol. Aí eles olham para mim assim. E de vez em quando, domingo, de manhã, eu acho que eu já contei aqui, eu dou umas voltas de moto. É algo que até meio uma travessura, né? Eu meio fugido de casa. Eu saio com todo mundo dormindo e volto antes deles acordar. É meio que um combinado. Sabe que eu vou aqui no Goiás, não sei se você conhece ali, Vó Belmira, aqui em São Gabriel. É no Goiás, é legal, irmão. É bom lá, tem uma pamonha gostosa. E o caminho eu vou, irmão. E de moto é bom, porque você olha para o céu, não tem teto. E sabe aquele céu azulzinho, o sol. Aí você vai contemplando, você vai, eita Deus, coisa linda. É a criação, que Deus está ali na criação. A gente vê Deus na criação, não é isso? Aí tu olha a plantação, passa milho, passa feijão, soja, sorgo. Está na época do sorgo. Sabe que contemplando. Esse povo contemplou a Jesus. Tira um tempo, irmão, para contemplar Jesus. Observar. Admirar. É bom demais, irmão. Sabe? Às vezes a bênção da gente está à distância de uma contemplação. Não é isso? Contemplando Jesus, a presença. Rapaz, a gente precisa tirar tempo, sabe, para contemplar mesmo esse Jesus maravilhoso. Ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos. Versículo 2 diz, e a vida se manifestou, e a nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Foi manifesta, querida, a vida de Deus. Foi manifesta a presença de Deus, irmão. Jesus já veio, querido. E a gente está desfrutando desse ambiente agora. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Sabe, querido, uma alegria completa, ela precede uma comunhão com o Pai e com o Filho. É isso que eles estão falando aqui, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho. Sabe, o nosso testemunho é esse. Uma comunhão com a presença. Uma comunhão com o Pai, uma comunhão com o Filho. Mantermos mesmo o nosso coração num ambiente favorável a isso, irmão. Depende de mim, depende de você. Sabe? A Flavinha falou aqui, hoje a gente orou ali, a André estava orando e, sabe, a gente está vivendo os últimos dias mesmo, irmão. Os últimos dias. Jesus chegando aí a qualquer momento, a qualquer hora, sabe? A gente precisa estar como aquela... Preparado, irmão. Preparado. Óleo cheio na candeia, não é isso? Óleo cheio, irmão. Santidade. Presença. O Deus presente, querido. Deus presente, o Deus presente. Eu queria que a gente fosse lá em
eu achar aqui que eu me perdi, não. Aleluias. Gênesis. Não, vamos primeiro lá em Hebreus 10, 38, 39, só para a gente falar um pouquinho de fé, porque a gente precisa de fé, irmão, para viver tudo isso, amém? Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Rapaz, como eu gosto desse texto, irmão. Eu lembro que eu finalizei a minha ministração no Rema com esses 2 versículos aí. Sabe, querido? Flavinha falou da gente pegar firme também, avançar. Não é tempo de retroceder, não é tempo de ficar parado, de olhar para trás. Sabe, irmãos? Quando a gente anda na presença, irmãos, a gente tem essa vontade mesmo. Crescimento, avanço. Quanto mais a gente anda na presença, mais a gente deseja essa presença. É bom demais, irmão. É bom demais desfrutar disso. É algo prático, irmão. Não é algo, vamos dizer assim, não é uma viagem, não é um psicodelismo. Me fugiu aquela palavra aqui, essa galera aqui. Enfim, a nossa vida com Deus é prática, querido. É praticando a palavra, irmão. É vendo o resultado de andar por fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E para a gente desfrutar disso, a gente precisa de fé mesmo. Amém? Eu queria finalizar aqui, lá em Gênesis 17, 1. Vamos voltar lá para o começo de novo. Gênesis 17, 1. Gênesis capítulo 17. Olha só que interessante, que maravilhoso, que algo tremendo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha 99 anos, irmão. Se você está se achando velho aí, já sem esperança, pelo amor de Deus, se alegre, irmão. Aqui está todo mundo longe de chegar em 99 anos, viu? Se alegre, irmão. Sabe, essa perfeição aqui, não é que Deus quer que a gente seja perfeito, não, porque Ele sabe, Ele não ia querer algo que você não pode cumprir, não, irmão. Eu fui lá no Strong para ver o significado de perfeito aqui. Anda na minha presença e ser perfeito, amém? Esse perfeito aí, irmão, no hebraico, é tamim. Aí você recebe aí como verdade, amém? Não sei se é assim que fala não, amém? Mas é tamim, não é uma licença poética, como as meninas gostam de falar, né? Mas olha só aqui, do significado disso. Essa palavra perfeito, completo, inteiro, total, são. Completo, total, são de saudável, amém? Saudável, íntegro, inocente, com integridade. O que é completo, totalmente de acordo com a verdade. Rapaz, que coisa poderosa isso aqui, irmão. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito, irmão. Anda na minha presença e seja são. Anda na minha presença e seja íntegro. Anda na minha presença e seja completo. Anda na minha presença e seja total. Amém. Anda na minha presença totalmente de acordo com a verdade. Amém. É simplesmente isso aí, irmão. É simplesmente isso. É a perfeição que Deus busca em nós. Tá? Um coração contrito, quebrantado. Um coração, sabe, sedento por Deus mesmo, irmão. Eu estou querendo avançar nisso aí, irmão. E Ele não quer que ninguém fique para trás, não. Avancemos. Deus já de antemão se alegra, viu, querido, da nossa vida. É só a gente caminhar
de forma correta, irmão. É só a gente estar da forma correta na presença dele. Amém? Sabe que é um processo que anda na minha presença e ser perfeito. A gente se santifica, a gente se achega a Deus. A gente desfruta da presença dele. E quanto mais a gente permanece na presença dele, mais a gente se encontra santificado, irmão. Amém? Uma coisa leva a outra e a outra leva a coisa. Tá entendendo? Você se achega a Deus. Você se consagra, você chega à presença. Você está na presença, a presença te consagra. A presença te completa, a presença, amém? Te faz são, saudável. Rapaz, o louvor pode vir aí. Sabe que eu acho não, tenho certeza. É um tempo mesmo da gente estar se entregando mesmo, com mais força. A gente tem que botar força nisso aí, irmão, porque a nossa carne, ela não quer isso não, ela não quer, sabe, desfrutar disso não, mas sabe, o nosso espírito, querido, a gente tem que subjugar a nossa carne, dando lugar ao nosso espírito. Amém? Não dê lugar ao diabo, irmão. Dê lugar ao espírito. Amém? Eu queria que você